Olá, oitavo ano. Estamos agora com Química. Seguinte, esse resumo vocês já copiaram no caderno de vocês, tá bom? Vocês chegaram a copiar, eu só não consegui explicar a tempo. Vocês podem estar pegando o caderno para poder acompanhar a explicação, tá bom? E nós vamos falar sobre a estrutura da matéria. Quando a gente fala de estrutura da matéria, a gente vai falar primeiramente das propriedades gerais, que são aquelas comuns a todas as substâncias, tá? A primeira que a gente vai falar é massa. Massa, nós colocamos que é a quantidade de matéria de um corpo. Ou seja, se você comparar o ovo de beija-flor, que é muito pequenininho, com o ovo de galinha, obviamente que o ovo de galinha tem mais massa do que o ovo de beija-flor, tá? Se eu for comparar o ovo da galinha com o ovo o ovo de avestruz tem uma quantidade de massa maior do que o ovo da galinha. Então, isso é massa, é a quantidade de matéria que existe em um corpo, tá bom? Agora a gente vai falar da extensão. Extensão, alguns autores também definem como volume, que nada mais é do que o volume ocupado num espaço. Então, se você pegar uma caixa vazia mesmo e você colocar essa caixa em cima da sua cama, por exemplo, essa caixa vai estar ocupando um volume. Então, esse volume é o espaço que a matéria está ocupando, tá bom? Depois, divisibilidade. Divisibilidade é a capacidade que a matéria tem de ser dividida, como o próprio nome já diz, em porções cada vez menores, tá? Então, se eu pegar uma porção de água e eu for dividindo em porções cada vez menores, até que ela não consiga mais ser dividida. A compressibilidade é quando ocorre uma redução do volume da matéria, que está sendo sujeita a algum tipo de pressão. Então, se eu pegar uma esponja de louça mesmo e eu apertar, ela não vai ter o seu volume reduzido? Então, isso é compressibilidade, quando ela reduz o volume. Mas se eu soltar essa esponja, ela vai voltar a ter a forma anterior, né? Quadradinha. Isso já é a elasticidade. A elasticidade é quando ela vai retornar para o seu volume inicial, depois que essa força acabou. E a compressibilidade, ela consegue reduzir o volume que ela ocupava anteriormente. Próximo aí, impenetrabilidade. A impenetrabilidade é uma propriedade da matéria em que dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar. Então, por exemplo, se você pegar um livro e você colocar em cima da mesa, você não vai conseguir colocar outro livro no mesmo lugar. Você pode colocar um livro em cima do outro, mas no mesmo lugar você não vai colocar. Você vai ter que tirar um para colocar o outro. Então, isso é impenetrabilidade. Eles não vão ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, tá? E por último aí, nós temos a inércia. A inércia é o quê? Um corpo sozinho, ele não vai conseguir estar alterando o seu estado de movimento ou até mesmo de repouso, tá? E agora a gente vai falar das propriedades funcionais. As propriedades funcionais, elas caracterizam um grupo de substâncias que são quimicamente parecidos, e aí eles são chamados de funções químicas. O exemplo aí é, por exemplo, os sais. Os sais, eles sempre vão apresentar um sabor salgado. Quando a gente fala dos ácidos, eles sempre vão apresentar um sabor azedo. Então, isso é propriedade funcional, é a característica de um determinado grupo, tá bom? Por último, agora, a gente vai falar das propriedades específicas. As propriedades específicas são apresentadas por uma substância pura. E aí nós temos três tipos: as organolépticas, as físicas e as químicas. As físicas e químicas vocês já conhecem. Mas as organolépticas seriam o quê? São aquelas que impressionam diretamente os nossos sentidos. Então, por exemplo, uma cor, um sabor, um cheiro, algo que está brilhando. Então, tudo aquilo que vai despertar algum dos seus sentidos é classificado como organoléptico. Os físicos nós já falamos, que são aqueles que vão se relacionar com as constantes físicas, tá? Aí a gente tem o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a gente tem a densidade, que eu vou detalhar agora, tá? Vou falar da densidade, e a gente tem a solubilidade, mas a gente vai focar agora na densidade. A densidade vai ser a relação entre a massa e o volume de um corpo,
em determinada condição de temperatura e de pressão. Então, por exemplo, se eu pegar água e óleo e colocar os dois no mesmo copo, vocês vão reparar que água e óleo não se misturam e o óleo sempre vai subir. Por que o óleo vai subir? Porque o óleo ele tem uma densidade menor do que a densidade da água. Sempre que a densidade for menor, vai flutuar. E tudo que tiver uma densidade maior vai afundar, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso te dar uma tabela dessa e perguntar, se você sabe que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, e eu perguntar assim, se eu colocar o ferro na água, ele vai boiar ou ele vai flutuar? Você já sabe que quem é mais denso, ou seja, quem tem uma densidade maior, vai para o fundo. Então, se o ferro tem uma densidade de 7,9 e isso é maior do que 1, eu sei que o ferro vai afundar na água. Já a cortiça, ó, ela tem uma densidade de 0,3. Pô, 0,3 é menor do que 1, então eu já sei que ela vai fazer o quê? Flutuar, tá bom? E, por último aí, nós temos as químicas. As químicas nós já falamos que são aquelas propriedades que vão estar se relacionando com as transformações químicas que são sofridas pelas substâncias, que tem como característica de não poder voltar a ser o que era antes. Então, por exemplo, a queima da gasolina. A queima da gasolina depois não pode mais voltar a ser gasolina. Quando eu falo, por exemplo, do enferrujamento de algum ferro, eu posso até remover aquela ferrugem, mas aquele pedaço de ferrugem não volta a ser ferro, então é química. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor como virar os exercícios que foram passados para vocês, tá bom? Eu posso te dar propriedades aqui eu tô dando do ácido acético, tá? Que é a base do vinagre, mas eu posso te dar qualquer outras características e aí vocês vão estar colocando para mim. Por exemplo, se eu falo que tem o sabor azedo está despertando algum dos meus sentidos, né? Que é o paladar. Então eu já sei que é organoléptica. Eu tô te falando que é líquido em condições ambientes. Se eu estou falando que é líquido, que é sólido ou que é gasoso, eu estou falando de físico. Agora que eu estou falando o seguinte, reage com álcool. A partir do momento que ocorre uma reação, está ocorrendo um fenômeno químico, uma transformação. Então, isso daí é químico. Isso se eu fosse pedir para vocês classificarem. E eu posso falar que ele é solúvel em água. Solúvel quer dizer somente que misturou, não quer dizer que se transformou. Então, é física, tá? Então, esse tipo de exercício aqui foi passado para vocês e vocês vão pensar dessa forma. Despertou alguma sensação? Organoléptico. É líquido, é sólido, é gasoso? Não houve uma transformação? É físico. Agora, houve uma transformação e não tem como voltar? Aí já seria químico, tá bom? Dessa forma, a gente encerra a nossa matéria do primeiro bimestre. Estudem, façam os exercícios. Tem já um resuminho no caderno de vocês, que vocês podem estar fazendo a leitura de forma complementar. E espero que muito em breve mesmo tudo isso se normalize e a gente esteja junto. Um beijo no coração de cada um e até mais.